Eu quero ler com vocês. Hoje a correria foi tão grande, queridos. Eu tenho um menino de 5 anos e ele estava eufórico para subir para o departamento infantil, levar o carrom, fazer zoada lá em cima, cantar com os meninos. E tá daquele jeito, né? As tias do departamento infantil disseram assim: pastor, no domingo ele tem que estar lá em cima. Ele tocava aqui com a gente, porque ele está perdendo o contato com os meninos. E aí eu disse: olha, o único jeito de subir ele é ele subir com o carrom e subir com os instrumentos. E ele saiu de casa dizendo assim, veja que coisa interessante, me permita essa fala aqui antes de ler o texto. Ele disse: pai, eu quero ser o pastor da minha igrejinha. Aí eu disse: uau, olhei para a Elisângela assim e disse: que responsabilidade a nossa. Ele quer ser o pastor da igrejinha dele. Aí eu disse: olha, você precisa começar a ir lá para cima. Em primeiro lugar, você precisa começar a frequentar a igreja. De lá de cima, não é a de baixo. E aí ele se empolgou e disse: então leve meu carrom. Aí pediu ao diácono Carlinhos ali, o diácono Carlinhos me ajudou, subiu. Bom, e ele está lá em cima. E aí acabou, que, irmãos, que eu vim só com tablet e a Elisângela, a gente olhou assim, menino, aquilo, outro, a gente deixou as bíblias, mas esses equipamentos tem bíblia, tem tudo aqui, não, milhares de versões, então não vai lhe faltar a palavra do Senhor, amém? Isaías 6, verso 8 diz assim, mesmo sentados com toda a reverência, você pode acompanhar a leitura por esse texto aqui, pelo slide, tá certo? Versão NVI, eu vou ler com vocês, Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por estar aqui. Te peço, Pai, que o Senhor tome a minha vida, tome assento aqui nesse altar, dirija somente as minhas palavras, que sejam tudo de acordo com tua vontade e teu querer, e que a tua palavra não volte vazia, assim como o próprio profeta Isaías, ele trouxe essa profecia dizendo que assim como a chuva cai, a palavra não volta vazia, porque a chuva desce e produz alimento, produz colheita, e que essa palavra possa produzir colheita para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim eu te peço, porque não é minha, é tua. Em nome de Jesus, amém. Conta-se uma história que ilustra bem o tema que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre envolvidos, amém? Envolvidos. E aí eu quero mais à frente falar sobre essa questão do tema, mas eu quero falar sobre 2 operários que começaram a construir em uma grande obra, um empreendimento muito grande, e um passava o dia todo carregando tijolos, e o outro também pegando areia, carregando cimento, fazendo cimento na bitoneira, mas o outro passava o dia todinho carregando tijolos. O objetivo dele era alimentar aqueles que estavam construindo, e o que estava carregando tijolos chegou num dado momento e disse assim: eu estou cansado disso, todo dia eu vim para cá e todo dia eu só carrego tijolos, todo dia eu só faço a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, eu estou cansado, estou desanimado, estou frustrado. Enquanto o outro, que estava também envolvido no mesmo trabalho, na mesma obra, na mesma missão, ele dizia o seguinte, ele dizia: uau, que coisa maravilhosa! A cada dia eu vejo a construção dessa catedral evoluindo, crescendo. Os 2 estavam na mesma obra. Um estava envolvido, mas reclamando, pastor Alexandre. O outro estava envolvido, mas comprometido com o resultado. E quando terminava o dia, ele dizia: subimos tantos metros de alvenaria, e o outro ficava pensando no outro dia quantos tijolos tinham que carregar. Um estava envolvido com comprometimento de ver resultados, amém? Com comprometimento de ver ali a obra andar, e estava celebrando, cada metro de alvenaria ele celebrava. O outro, cada carrada de tijolo que pegava para levar, reclamava. E assim é na nossa vida.
Quantas vezes a gente está dentro de casa, no nosso lar, e não estamos vivendo a vida comum do lar. Estamos dentro de casa, estamos reclamando de tudo que tem dentro de casa. Estamos dentro da igreja, estamos reclamando de tudo que tem dentro da igreja. Estamos no trabalho e estamos reclamando de tudo que tem no trabalho. Nós somos assim. Eu, particularmente, preciso vigiar o tempo todo, porque parece que a murmuração, ela fica do meu lado assim. Eu não sei você, mas eu tenho um coração grato a Deus, mas a gente é mais tendencioso, pelo menos eu, a gente é mais tendencioso a sempre enxergar o lado negativo das coisas. Eu não sei quem se identifica, mas tenho exercitado a minha mente, o meu coração, para celebrar e me envolver com os resultados. Amém, queridos? Porque de vez de eu ficar reclamando do meu trabalho, eu preciso celebrar pelo resultado que eu vou ter. Porque é pelo meu trabalho que eu alimento, que eu sustento, é na minha casa que eu descanso, é na minha casa que eu tenho comunhão com a minha família. E de vez de eu ficar só reclamando, ó céus, ouvido, azar, porque ainda não tem isso, porque ainda não consertou aquilo, porque aquilo ainda falta ajeitar, eu preciso agradecer a Deus, porque muita gente não tem nenhuma casa. E às vezes a gente está dentro da igreja e está envolvido na obra, mas ainda está reclamando do pastor, reclamando do culto, da luz, reclamando do som, reclamando dos irmãos, reclamando de tudo, de todos, nada agrada. E às vezes é necessário nós estarmos envolvidos com um coração grato a Deus, porque a igreja é a reunião dos santos. E a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará presente. Isso aqui, queridos, por mais que a gente faça de forma palpável, sabe? Mas isso aqui é um trabalho espiritual. Quantos creem nisso? Digo amém. Isso aqui é um trabalho totalmente espiritual, rigorosamente espiritual. Nenhum de nós viemos aqui, chegamos aqui, sentamos aqui porque queremos. Algo moveu a gente, algo internamente moveu e trouxe a gente e faz com que você pare aqui essas 2 horas e tenha certeza que você está no melhor lugar, você fez a melhor escolha, porque Deus tem algo a falar com você. E eu pensando sobre isso, eu lembrei do texto de Isaías. Isaías, ele ouviu a voz do Senhor conclamando e disse assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um envolvimento comprometido. Amém? Diga assim: envolvimento comprometido. Mas talvez você diga assim: eu vi no cartaz do culto lá no Instagram, pastor, que tinha só envolvimento. Veja, gente, a gente vive numa sociedade que muitas pessoas não gostam de se envolver. Não gostam de muito envolvimento. Tem pessoas que não têm muito envolvimento com a amizade, não tem muito envolvimento com o vizinho, não tem muito envolvimento com os irmãos, até mesmo dentro da igreja. A gente vive numa sociedade que não gosta muito de envolvimento. E aí você acha que se eu colocasse envolvimento comprometido, eu acho que talvez ninguém assistiria mais essa mensagem no YouTube depois. Talvez até alguns não estivessem aqui. Então eu coloquei só envolvidos. Mas aqui eu quero colocar envolvidos com comprometimento, porque vocês já estão aqui, não tem como correr mais. Amém, queridos? E eu quero falar com vocês sobre envolvidos com comprometimento. Isaías, ele escuta a voz do Senhor. E ele, após ouvir a voz do Senhor, ele traz para nós, assim, algo muito interessante. Porque quando ele escuta a voz do Senhor, ele tem a visão de Deus. E é sobre esse primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. O envolvimento gera a visão. Ele estava ali, ele ouviu e ele viu. Ele ouviu a voz do Senhor e ele viu ali o Senhor num trono alto e exaltado. Eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, outras versões vai dizer sublime trono. A aba da sua veste enchia o templo.
Deus só revela a sua vontade a quem se envolve. Amém, queridos? Deus primeiro vai te envolver na missão e Ele vai te revelar a vontade dEle. Deus, Ele nunca será, um Deus que tratará somente sobre a minha causa, mas Ele quer nos envolver numa causa muito maior. O ministério, a visão de Deus não é somente para mim, não é somente sobre mim, mas é sobre o seu povo. É sobre a sua vontade. Estamos num calendário profético, queridos. Jesus vai voltar. A igreja vai subir. Junto com os anjos em glória. Um dia o Senhor vai voltar. E não abrir e fechar de olhos, como um relâmpago sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Deus quer nos envolver numa obra, numa missão, não numa busca pessoal, excêntrica, egoísta. Eu não estou aqui criticando a igreja que trabalha só com campanha de vitória, de bênção, não, cada um faça. Eu não sei fazer aquilo, então não vou criticar o que eu não sei fazer, mas eu estou dizendo que Deus tem algo maior para você. Deus quer te envolver numa missão que não somente envolva a minha e a tua necessidade, até porque Ele nos ensina que não devemos andar ansiosos por nada, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Ele cuida de nós. Diga assim: o Senhor cuida de mim. Ele está, enquanto você está aqui, Ele está cuidando do teu amanhã. Quantos creem nisso? Mas Ele quer te envolver em algo maior. E quando você se envolve, você tem a visão. Diga assim: quando eu me envolvo, eu tenho a visão. Toda vez que eu não me envolvo com Deus, eu perco a visão de Deus. Isso é um perigo. Toda vez que eu perco a visão do que Deus tem para a minha vida, é um sinal de que eu estou distante. E quando eu digo isso, não é só distante porque caí no pecado imoral, não, mas é porque eu perdi o foco. Talvez eu esteja olhando muito para os problemas, talvez eu esteja olhando muito para as dificuldades da vida. Você precisa de direção, e só tem direção quem tem visão. Amém, queridos? Quantos concordam disso? Ele só viu porque ele estava ali para se apresentar. Então Deus quer se apresentar para nós. Ele disse: eu vi o Senhor. E ele só viu porque Deus se apresentou. Amém? Salmo 145, verso 18 diz assim: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. O Senhor está perto de todos que o invocam e de todos que o invocam com sinceridade. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode estar envolvido, você pode se envolver com Deus, se invocando, buscando, clamando, pedindo: mostra-me, Senhor, a tua glória. Mostra-me, Senhor, a tua face. Mostra-me, Senhor, a tua vontade. Revela-me o teu querer. Como nós cantamos aqui: deixa o céu descer. Venha o reino. Venha o poder. Venha a glória. Então estamos muitas vezes estagnados, porque nós não estamos pedindo, nós não estamos clamando, nós não estamos buscando, nós não estamos com sede. Eu oro para que o Senhor derrame sede nessa geração. Sede pela presença do Senhor, sede pela vontade de Deus, sede em obediência, sede para viver o plano de Deus, não somente para a sua família, mas para ser uma bênção. Quando o Senhor chamou Abraão, em Gênesis 12, Ele disse: depois de você, a partir de você, todos serão uma bênção. E quantos são de Abraão? Amém, queridos? Nós estamos ligados, nós somos israelitas de coração, porque somos circuncidados em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, meu amado, o Senhor quer te dar direção. O Senhor quer me dar visão. O Senhor quer que o meu envolvimento gere visão. E essa visão vai determinar a direção. Você está aqui hoje e você não sabe qual é o propósito da sua vida. Talvez você tentou trabalhar na obra, tentou se engajar no ministério e foi tão complicado. Pessoas, processos, religiosidade, gente, pessoas são complicadas.
Talvez você até desanimou, talvez você disse, esse negócio de igreja não é para mim. Cargo, liderança, pastor, na verdade não é, queridos. A gente não foi chamado para ter cargo, a gente foi chamado para ter filho, para ser filho. Amém, amados? Fomos chamados para ser filhos. Fomos chamados para ser filhos, para ser servos. E o Senhor diz, a quem enviarei? Ele não pergunta qual é o pastor e o profeta, qual é o... Não, ele diz, a quem enviarei? E quem se coloca à disposição, ele diz, então é um profeta. Amém, queridos? Quem se coloca à disposição não é quem tem um cargo, quem se coloca à disposição é quem é servo. E Isaías, naquele momento, escuta a voz e vê o Senhor num alto e num sublime trono. E ele profetiza sobre 109 anos, reinado de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Uzias prosperou. Uzias dominou. Diz o texto de Crônicas, capítulo 26, que ele ficou tão poderoso que ele se achou mais do que os sacerdotes e levitas. E numa tarde, ele entrou no templo, diácono Wilson, e quis acender o incenso. E não era competência dele. Não era competência. O poder, a posição, o orgulho do rei Uzias subiu. Sabe? Temos que ter cuidado, queridos, porque quando o Senhor nos eleva de posição, não é para nós nos ensoberbecermos, amém? Não é para nós acharmos que somos melhores. Uzias disse assim, eu sou melhor do que esses sacerdotes. Olha, eu sou chamado por Deus, eu sou guiado por Deus, o Senhor me guia por meio do profeta Zacarias. Eu escuto a voz do Senhor, eu vou aí, vencendo as guerras, eu vou prosperando, eu sou poderoso, eu vou entrar no templo. Sabe de uma coisa? Eu não vou depender de ninguém. Eu vou acender o próprio incenso. Aí os sumos sacerdotes olham para ele e dizem, ei, pare, rei, saia do templo. Você não foi selecionado para isso. Você não foi escolhido para isso. Queridos, temos que aprender os processos, amém? Isaías foi levantado para profetizar e ele, após a morte do rei Uzias, o Senhor se apresenta para ele. Mas por que o rei Uzias morreu? O rei Uzias morreu, querido, leproso, porque uma lepra estourou na testa dele durante a exortação do sacerdote. E ele viu, o sacerdote disse, você está com lepra, saia daqui. O Senhor o feriu com lepra no meio do templo, porque ele se ensoberbeceu. Ele disse, eu sou melhor, sou maior do que esses levitazinhos aí que acendem. O Senhor quer nos envolver na sua obra, não é para nós nos ensoberbecermos. Não é para nós pisarmos ou acharmos que somos melhores. Irmãos, tem líderes que estão aí oprimindo pessoas, oprimindo liderados. Sabe, matando na unha, debaixo da minha unha aqui, que você... Queridos, está repreendido em nome de Jesus, sai desse cativeiro. Amém, amados? Amém. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te chamou para viver num ministério opressor, debaixo de um reinado que se acha superior. Não, mas que entende os processos. Ele deveria ser honrado como rei? Sim. Ele deveria ser respeitado como rei? Sim, mas ele deveria respeitar porque ele não tinha unção para acender o incenso. Tem coisas que eu tenho unção, mas eu não vou ter a unção que Deus botou na tua vida. Deus botou na tua vida, não foi na minha. Amém, queridos? Amém. E a igreja precisa entender isso. E ele vai e morre leproso. Reinou 52 anos. Seu filho Jotão assume, faz um bom trabalho, faz tudo que o seu pai fez, menos entrar no templo. Esse aí aprendeu. Esse não ousou entrar no templo e se achar melhores do que os levitas e sacerdotes. E esse foi chamado com 25 anos. O rei Uzias foi chamado com 16. E aí depois vem Acais. Acais faz tudo que Deus reprova.
E por que você está dizendo isso, pastor? Você está voltando um pouquinho a história para... Tem um sentido, tenha calma. Acais faz tudo que Deus reprova. Acais profana o templo. Acais levanta postes ídolos. Acais reina 16 anos somente. E depois ele parte. E depois vem Ezequias. E Ezequias foi um rei bom. Foi um rei que restaurou o culto. Chamou os levitas, mandou todos se santificarem. Mandou os levitas limparem toda a sujeira do templo. Os levitas se santificaram, depois foram limpar o templo. Depois foram avisar os sacerdotes se santificaram também. Alguns tiveram resistência, mas os levitas estavam vibrando, fizeram um culto, cantaram com os instrumentos de Davi, louvaram o Senhor. Ezequias fez o que Deus assim permitiu, e foi um rei bom. Reinou por 25 anos também. Foi chamado com 25 anos, melhor dizendo, e reinou por aproximadamente 26 anos. Eu quero dizer algo para você, querido. Isaías foi envolvido dentro dessas histórias. Isaías foi chamado para profetizar para um povo que estava vivendo dentro dessas histórias. E quando você for chamado por Deus para algo, entenda, você vai entrar em áreas que você não deseja. Você vai se envolver com situações, você vai dizer: Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O Senhor me enganou. O Senhor disse que eu ia ter um ministério bem sucedido, Senhor. Eu não quero nem falar aqui, porque não dá tempo, do quanto o profeta Isaías, ele sofreu. Mas ele foi chamado por Deus, e ele teve uma visão, e a visão é acompanhada do tratamento para a missão. Amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, a visão vem acompanhada do tratamento para a missão. A missão vem acompanhada do tratamento para a missão. A visão vem acompanhada do tratamento para a missão. Ele disse: eu vi o Senhor. Aí agora acontece algo extraordinário com ele. Acima dele, acima do Senhor, estavam os serafins, que quer dizer aqueles que ardem, aqueles que flamejam. Em nenhum outro lugar na Bíblia os serafins aparecem. Apesar que Apocalipse capítulo 4 fala dos seres viventes. Mas ali os serafins estavam perante o Senhor, e eles tinham 6 asas. Imagine agora um anjo com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E esses seres impecáveis, eles não tinham pecado, eles eram seres angelicais, eles trazem uma grande lição para Isaías. Eles dizem: eu tenho reverência. Eu tenho reverência diante do Senhor dos senhores, diante do Rei dos reis. E eu fiquei perguntando, eu disse: então por que o anjo fez isso perante o Senhor? Porque Isaías viu. E o anjo, quando viu, cobriu o rosto, cobriu os pés. O Senhor estava restaurando a reverência do profeta Isaías. O Senhor estava restaurando o respeito que o povo de Deus deveria ter novamente com Ele. Porque um rei havia se posicionado de uma maneira errônea. E o erro, querido, ele é imitado muito mais do que o acerto. Você acerta, é difícil você encontrar quem siga você. Mas você erra, é muito mais fácil uma multidão de gente dizer assim: então está vendo? Vamos fazer também. E Deus aparece para Isaías, e o anjo, o serafim, cobre o rosto, cobre os pés. Isaías, ele só diz uma coisa. Ele diz assim: ai de mim, ai de mim. Os anjos fazem isso porque quem tinha profanado o templo do Senhor? O rei Uzias.
O rei Uzias tinha profanado o templo. E o anjo vem, o serafim, um ser impecável, e reverencia o Senhor. E diz: para ti eu não tenho nem coragem de olhar. Ei, queridos, isso nos ensina algo. Tem pessoas que pensam que pode bater tapinha nas costas de Deus, sabe? Vem cá, paizinho. Nós temos que ter temor, queridos. Nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. Nós temos que saber quem estamos, com quem estamos. Temos que ter respeito à palavra. Temos que ter respeito à igreja. Temos que ter respeito aos sacerdotes. Temos que ter respeito aos homens de Deus que Deus levanta. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: olha, você acha o que de tal igreja? Esperando de mim que eu desça a lenha. Eu digo: rapaz, eu não faço o que eles fazem, eu não ouso criticar. Agora eu sei o que eu faço. O que eles fazem compete a Deus. Mas eu digo para você, querido, isso nos ensina a reverenciar o Senhor. Amém? Tem sentido isso, irmãos? Eu rogo ao Senhor que tenhamos uma vida de temor, de reverência. Os anjos disseram: santo, santo, santo. Essa repetição ressalta a infinitude de Deus, a eternidade de Deus, o quanto Ele é santo sobre todos e todos. Ele é santo. O rei Uzias, o representante de uma nação, havia profanado o templo, e o Senhor estava, através daqueles serafins, acima de sua cabeça, dando testemunho para o profeta Isaías, de como ele deveria agir perante o Senhor. Toda vez que alguém profana a casa de Deus, Deus vai restaurar o seu testemunho. Amém, amados? Não tema, não se preocupa, tal pastor pecou, adulterou, olha, tal irmão roubou a igreja, tal pessoa faz isso, tal pessoa, não te preocupa, querido. Sabe quem zela pelo próprio nome? Ele zela pelo próprio nome dele, porque a igreja é dele, a honra é dele, a glória é dele, e ele honra o próprio nome dele. E ele, ali, naquele momento, ensina a Isaías. E Isaías diz: olha, Senhor, ai de mim. Ai de mim. Mas eu quero falar sobre uma terceira situação que acontece aqui. É que o tratamento gera comprometimento. Amém? O tratamento gera comprometimento. Não tem como eu ter envolvimento com Deus se eu não for tratado. Deus quer nos tratar. Tem gente que se converte hoje, já quer ser pastor, amém, mas tem um tratamento. Já quer ser profeta, já quer ser profetista, já quer estar entregando recado, decreto, já quer estar... Queridos, há o processo. Eu preciso me envolver, mas com responsabilidade, com compromisso. Então eu vi a voz do Senhor conclamando. E aí, queridos, algo acontece de forma extraordinária. Os serafins vieram trazendo uma brasa viva. Diga: brasa viva. A brasa era levada pelo sumo sacerdote para os santos dos santos, para fazer a expiação do pecado do povo. O serafim, ele traz a brasa viva e toca na minha boca. Isaías testemunha: seja isto, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aleluia! O serafim está aqui perante Isaías, tocando nele, curando ele, sarando ele. Porque Isaías, ao contrário de outros, ele disse assim: eu tenho temor, eu tenho respeito. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer, eu vi o Senhor. Mas o anjo diz: tua culpa é removida. O Senhor quer remover a tua culpa nesta noite. Amém. Através da cruz, em Cristo Jesus, o Senhor quer remover a tua culpa nesta noite. Às vezes a culpa nos impede de nos envolvermos. O diabo diz assim: tu não merece mais.
Sabe, tanta oportunidade foi dada a você, e você tem brincado com o Evangelho, você tem brincado com a igreja, você tem negado o nome do Senhor, você tem, sabe, você tem envergonhado o nome do Senhor. Não, você não tem chance mais, não. O Senhor está aqui dizendo para você, a tua culpa é removida nessa noite. Só basta você ir para a cruz. Amém, queridos? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz. Eu não preciso saber, quem precisa saber é o Senhor. Na verdade, Ele já sabe. E Ele tem poder suficiente para curar você de todo o mal. Para remover de você toda a culpa, toda a sujeira. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, eu estou sujo, estou suja. Eu estou arrumado por fora, mas a minha mente é suja, a minha boca é suja. E eu habito no meio de um povo que tem uma boca podre também. É assim a nossa geração. Sim ou não, queridos? Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou dizendo do que é assim. E eu quero dizer para você, Isaías foi tocado, o Senhor quer te tocar. Vire para o seu irmão e diga assim, o Senhor quer te tocar. Vai, acorda o teu irmão e diz assim, o Senhor quer te tocar. O Senhor quer tocar você nessa noite. O Senhor quer tirar tudo que não está limpo, toda sujeira. O Senhor quer nos tratar para nos envolver com comprometimento. Sabe por que muitas vezes eu me envolvo, mas eu me envolvo reclamando, xingando no trabalho, não me dá. Isso é em tudo, amados, porque eu não estou falando somente da igreja. Eu estou falando que no trabalho você se envolve, mas não dá o máximo. Sabe por quê? Porque quando você não está limpo, você não está sarado, você não é ali tratado pelo Senhor, até no trabalho você não prospera. Mas o que é que tem a ver o meu trabalho com a minha vida espiritual? Tudo está ligado, tudo está ligado. A missão é integral. Amém, queridos? É através do teu trabalho que o Senhor sustenta a tua casa, e a tua casa permanece de pé, tu entrega a tua oferta, teu dízimo, a obra de Deus anda, tudo está ligado, tudo está, e é através do teu trabalho, da escolha da tua profissão, que o Senhor vai te usar nessa terra. Porque nós não somos usados somente com a pregação do Evangelho. Somos usados por meio da nossa profissão. Somos usados por Deus por meio das nossas ações. Então, queridos, o Senhor quer te tratar para gerar comprometimento em você. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu oro ao Senhor que esse tratamento comece hoje. Ah, pastor, o senhor nem sabe, esse tratamento já está começando de uns dias para cá. Eu estou aprendendo na dor com o Senhor. Às vezes é necessário, porque a gente escuta e não pratica. E aí vem as consequências. Eu não tenho como me livrar das consequências, eu tenho como me livrar da culpa. O Senhor quer remover a culpa, agora a consequência Ele não tem como remover. Isso é muito sério. A consequência eu vou passar por ela. Restaurar o templo. Cuidar da saúde, restaurar o altar do Senhor. Você tem restaurado o seu altar? É um preço alto, amados. É um preço alto. Faz 17 dias que eu cortei açúcar, massa. Perdi 9 quilos. Fica com inveja mesmo, irmão. Diz assim, misericórdia. Pode ficar. Assim, porque Deus gosta dele. Porque Deus gosta dele nada, irmão. É porque tem que parar mesmo, tem que restaurar o templo. Amém, amados? Tem que cuidar, a gente tem que cuidar de onde o Senhor habita. O Senhor não habita em templos feitos por mão. Ele habita em mim e em você. Isso faz parte, irmãos, do tratamento que gera comprometimento. Às vezes estamos descomprometidos em cuidar da nossa própria saúde, quanto mais da obra do Senhor. Se a gente não se compromete de cuidar da gente mesmo, a gente vai cuidar de alguma coisa? Espere que você vai cuidar de alguma coisa. Se de você mesmo você não cuida, você vai cuidar do reino espiritual. Quando você começa a cuidar da sua casa, da casa que é a casa de Deus, que é você começa a ter autoridade para cuidar da casa de Deus. Amém, queridos? Toda pessoa que é desleixada com sua saúde, é desleixada com a sua casa física. É desleixada com a casa do Senhor. E eu digo isso porque o Senhor me ministrou nisso.
Mas não é fácil, irmão. Quando termina o coffee aqui, que eu olho aquele hambúrguer ali, que eu olho aquelas massas, aqueles bolos que Mônica traz. Não é fácil. Mas é uma decisão. Você precisa cuidar. Você precisa. O Senhor quer tratar você. O Senhor quer gerar comprometimento. E esse comprometimento vai gerar um envolvimento comprometido. Amém? E então vai vir um espírito voluntário em mim e em você. O Senhor vai remover toda a preguiça. Quantos dizem amém? Amém, amados? Porque às vezes o que está faltando na gente é coragem. E o Senhor remove, porque quando Ele sara, a gente fica disponível e disposto para fazer sua obra. Então Isaías, depois que foi tocado, ele ouviu a voz do Senhor dizendo outra vez: a quem eu enviarei? Nós vamos enviar a quem? Para dizer e trazer o recado. Isaías não foi chamado para dar um recado muito bonzinho, não. Mas ele foi chamado. E ao contrário de Jeremias, e ao contrário de Moisés, que disseram: não, eu não posso, não, eu sou pequeno, não, eu sou novo, não, não sei falar, não. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Esse homem viu, antes dele, o profeta Zacarias sendo morto por entregar uma profecia ao rei Joás. Eu quero dizer para você, queridos, Isaías sabia do que estava pedindo. Isaías não era covarde. Isaías cria que aquele que estava chamando ele era fiel. E cuidava dele, e cuidaria dele. E eu fico atônito a ver a voluntariedade dele, em saber que o povo era mau, em saber que o contexto era difícil, em saber que os dias eram difíceis, os reis eram difíceis. O que sucedeu, Uzias, Jotão, o filho dele, temeu ao Senhor, mas mesmo assim o povo era rebelde, o povo estava em desobediência. Isaías foi levantado para profetizar para um povo rebelde. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: mesmo assim, eu tenho todo dia que falar a mesma coisa. Eu tenho todo dia que dizer a mesma coisa. Eu já estou cansado, mas continue sendo boca de Deus. Continue sendo boca de Deus. Continue sendo boca de Deus. Amém? Porque se o Senhor te habilitou, te curou, te sarou, limpou você, perdoou os seus pecados, você tem autoridade para exortar, para dar o recado de Deus para a vida dessa pessoa. Deus quer te usar. Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na tua escola, na tua faculdade, Deus quer te usar na tua vizinhança, dentro da tua casa. Deus quer usar você. Não feche a sua boca. Agora, o tratamento gera comprometimento. Diga assim: o tratamento gera comprometimento. E quando eu sou comprometido, eu tenho o espírito voluntário. Isso é lindo demais, queridos. Isso é lindo demais. Porque quando eu tenho esse espírito voluntário, Deus vai me mostrar a direção e eu vou ser guiado por Deus. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou ser guiado por Deus. Quantos querem ser guiados por Deus? Quantos querem ser boca de Deus? Quantos querem ser um instrumento de Deus para seus filhos, suas filhas, para seu esposo, para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, para o seu noivo? Quantos querem ser boca de Deus? Querido, você acha que Deus quer usar só a minha boca? Você acha que Ele parou em mim? Você acha que Deus parou em mim? É sério? Deus quer usar você, amados. Amém? Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres, porque lá em Joel, lá no livro do profeta Joel, Joel já profetizava dizendo: porque o Espírito do Senhor virá sobre os filhos e as filhas, e eles profetizarão. Amém? Sobre os filhos e as filhas, e eles profetizarão. Deus vai buscar um coração voluntário. Você tem um coração voluntário? Eu oro para que o Senhor permita que esse ambiente, essas palavras, possa acessar o nosso coração. Porque a gente vem para um ambiente como esse, e a gente às vezes vem tão impermeável, vem tão fechado.
A gente vem pronto para sair do mesmo jeito até que entrou. Mas eu oro para que você não saia do mesmo jeito que você entrou. Para que o Senhor te pegue por dentro. Para que o Senhor diga, olha, é contigo mesmo que eu estou falando. Não é por conta da palavra, não é, irmãos, não existe um sermão bonito, existe a palavra certa, a palavra de Deus, amém? Existe a palavra de Deus para a tua vida, para o teu momento, para o momento que você está vivendo hoje, e a palavra de Deus para você, é a quem enviarei? A quem enviarei? O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Eu quero concluir dizendo essa frase, somente essa frase de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu peço que você feche seus olhos, curve sua fronte nesse momento. O complemento dessa mensagem será essa canção que nós vamos ministrar nesse momento, para a honra e a glória do Senhor.